Olá, amigos da TV Maceió, canal 22 aqui na NET TV. Estamos começando aqui o seu, o meu, o nosso Vitamina Cultural. Porque aqui passaram artistas da música, do teatro, da TV, do rádio, literatura, enfim, todos que fazem parte de uma forma direta ou indireta da vida cultural. Então, a partir de agora, sejam bem-vindos à nossa nave do Vitamina Cultural. Senado Legislativo, Executivo, Judiciário. E no primeiro programa, vamos trazer logo essa fera aqui para tocar um pouquinho para vocês e para falar, contar a sua história. Grande Castor! Do you know what happens when I get bored? Do you want to step sauce? Do you want to kiss the floor? Do you know what happens when I get bored? Do you want to try that? Do you really want to get so bored? What happens when I get bored? Do you know what happens when I get bored? Yeah. Grande Castor, de onde surgiu o interesse por rock, punk rock, enfim, o estilo, esse estilo mais pesado? Bom, tudo começou com os Beatles, é óbvio que todas as bandas que fazem, hoje em dia que eu conheça, tem alguma referência a ver com os Beatles, porque eles Isso. que realmente... São os precursores, né? Eles mudaram Mundial. a indústria. Olha isso aí, musical. na tela agora. Pronto, eles mudaram a indústria musical. E no momento que virou uma indústria, começou a dar dinheiro, todo mundo gostou, né? Então, mas eles, além deles irem para esse lado, eles fizeram coisas artisticamente relevantes. Isso é que é o mais importante nos Beatles, eu acho. Isso. Eles começaram fazendo uma musiquinha, meio assim, rockzinho, pop, mas eles conseguiram ir para um outro nível e estabelecer uns parâmetros que até hoje todo mundo corre para chegar E perto. marcou uma época, até hoje, né? Na realidade, ele marcou aquela época ali, mas até hoje se bebe nessa fonte, né? E aqui no Brasil teve a Jovem Guarda, a própria Tropicália, com os Mutantes e tudo, foi tudo baseado nos Beatles. Não adianta quer dizer, o MPB, tem o MPB, tem a nossa bossa nova, que tem uma influência, nós temos música, mas todo mundo estava seguindo esse santo grau deles. Virou meio que um caminho da roça. Né? Aí, claro, depois nos anos 70 e 80, que é onde nos interessa, foi uma consequência disso tudo. Ô Castor, no início do rock, digamos assim, no início de tudo no Rio Grande do Sul, certo? Assim, o movimento, com aquele movimento underground. Quando ele se iniciou, né? Quando se iniciou e quem fez parte de tudo isso. Certo, tem uma historinha. Isso aí, obviamente, todo mundo era fã dos Beatles, todas as bandas fã dos Beatles, todo mundo queria fazer Beatles, não ia dar certo, tinha que fazer algo diferente. Então o pessoal começou a fazer coisas diferentes, nos anos 70 principalmente. Tinha muitas bandas instrumentais lá no Sul. Não sei por que teve uma fase de bandas instrumentais, acho que por causa do jazz fusion, no final do meados de 70, que custou a chegar aqui no Brasil, principalmente no Sul, que era longe demais das capitais. A gente ainda no final dos 70, início dos 80, a gente ouvia ainda o som instrumental, tinha muita banda instrumental, ninguém tinha coragem de ir lá e pôr a cara e cantar. Quando a gente ouviu Blitz, com o Evandro Mesquita, cantando que comia batatinha frita, baixa o chupa, pô, que legal isso, né? Foi uma sacação aí, pô, os Paralamas, né? Começou dá para fazer um som que não é aquela coisa super maluca dos anos 70, cheia de jazz, e que tu tinha que saber fazer 1000 escalas diferentes. Não, ali sabendo mais ou menos o básico, ensaiando direitinho, dava para fazer. Então a gente seguiu nessa linha aí. Eu comecei numa banda fazendo cover dos Beatles, dos Rolling Stones, do Deep Purple, que todo mundo fazia. Isso lá no Rio Grande do Sul? Lá no Rio Grande do Sul era uma banda chamada Caminhão Honesto. Isso é uma coisa que ninguém vai ouvir em lugar nenhum, e só aqui para se falar nisso. Caminhão Honesto foi famosinho, a gente fez shows lá em escolas, e onde dava na época. Isso em 78, cara. 77, 78. Isso bem antes do rock nacional em Brasília, né? De tudo, não tinha nada. Sei lá, tinha os Mutantes lá em São Paulo, mas São Paulo para nós, lá no Sul, era como se fosse Los Angeles, porque era uma distância muito grande. A gente não ia para lá, não existia essa coisa. Então tinha uma banda lá no Sul que era mais ou menos boa, que todo mundo se baseava, que era o Bicho da Seda. Então a minha banda Caminhão
honesto, era baseada no Bicho da Seda, e todas as bandas tinham outras bandas, tinha o Hálito de Funcho, tinha o Bizarro, que o cara tinha uma guitarra com 2 braços. Então era essa turma dos anos 70, gurizada meia revoltada, né, com uma ditadura. Legal. Temos a foto dos Mutantes. Mas eu acho que Mutantes, Castor, acho que dessa época, acho que é 72, não? Acho a gente pegou logo muito. após, né? A gente pegou muito lá no sul, os anos 70, porque era distante. A gente pensa em sul, eu moro hoje em dia aqui em Maceió, a gente pensa o sul, era tudo, mas não era, cara. O Rio Grande do Sul era bem diferente de São Paulo, Rio. E até hoje ainda tem uma certa diferença. Só era mais frio, né? Mas existia uma grande diferença de pensamento, de música, e até hoje tem, que é legal, né? Isso. Castor, isso foi mais ou menos em que época? Isso foi na virada dos 80. Dos 70 para os 80. Que aí as bandas começaram a ver que dava para cantar, para fazer música mais simples. Antes era música instrumental difícil, agora era música simples, cantada, tipo Blitz, tipo Paralamas, tipo Legião, tipo Ira, tipo Capital Inicial. Aí que surgiu a banda que eu fui resgatado pelo meu amigo Carlos Eduardo Miranda, famoso Gordo Miranda, que hoje em dia trabalha no SBT e está no conselho da escola também. Eu tinha desistido da música porque isso no início dos anos 80. Porque eu era baterista. E baterista na época era terrível, porque tu tinha que carregar a tua bateria. Eu pedia pra minha mãe carregar, na época eu nem dirigia. Aquela confusão, ninguém tinha bateria, era uma confusão. E quando surgiu o The Fala? Pois é, aí com o Miranda eu entrei como baterista na banda dele, porque ele se separou de uma outra banda que era instrumental, virou cantando, ele cantando, depois botou umas meninas, que virou o Urubu Rei, que até essa disco mais raro, inclusive é muito raro esse disco. Pronto, aí o meu grande amigo Carlos Eduardo Miranda, o famoso Gordo Miranda, me encontrou na rua e eu tinha desistido de ser músico. Eu disse, minha bateria é muita confusão, cara, carregando aquela porcaria, enchi o saco. Ele, não, cara, vamos tocar, vamos fazer uma banda tipo Blitz, tipo essa onda nova aí, que agora vai ser legal, pós-punk. E eu tinha uma outra banda punk com ele, que é outra história, que nem vou nem entrar E aí pronto, a gente fez o Urubu Rei, que eventualmente vem umas meninas cantando, tipo Blitz, tal. Uma delas era a minha namorada, uma era a namorada dele, que era baterista, que era a Biba, que foi pro The Fala comigo. Isso. Então o embrião do The Fala foi no Urubu Rei, com essa banda de 83, 84, por aí. E nessa banda foi que eu fiz essa famosa transposição da bateria para a guitarra, porque o guitarrista foi viajar e não tinha outro, e ele deixou os equipamentos dele, a guitarra, e eu ia lá, ficava futricando, eu sou xarope, ficava futricando, e os caras acharam bom aquilo que eu fiz, falou, pô cara, por que tu não vira baterista? E na época a namorada do Miranda era a Biba, ela queria ser baterista, ele falou, por que não põe a minha namorada na bateria e tu vai pra guitarra? Eu digo, tá, vamos tentar. Mostra aí a capa novamente para o nosso telespectador. Funcionou. Essa aqui, ó. Aí, pegou legal. Funcionou. Aí eu fui para a guitarra e comecei a compor. Aí que eu acho que é um diferencial que é importante na minha Então, Castor, não sei se você lembra, mas qual foi a primeira música, entendeu? Assim, você recorda ter? Olha só, a primeira música, mas eu quero saber ao mesmo tempo se ela entrou em algum disco do Exatamente, tem tudo a ver com o nosso papo hoje, que é Não Me Mande Flores. Eu fiz outras, mas a que realmente me marcou, e até hoje ela ainda toca, eu ainda volta e meia eu tenho que fazer coisas com ela, e boto em filmes, e boto em coisas, é Não Me Mande Flores, que eu fiz na época do Urubu Rei, com o Miranda, com o Flu e com a Biba, que eram os The Fala. Só o Edu que não estava ainda. Porque o Edu ele é mais novo que nós. Certo, então quebrando, Castor, aqui, todo o mistério que existe em cima disso, quem são os compositores dessa música? Pronto, essa música foi uma ideia, partiu de uma ideia do Miranda, com o Flu e a Biba. Quando eu cheguei no estúdio, eles estavam fazendo um troço meio só com os tambores, mas não tinha música, era só um ritmo. Aí eu fiz a música, fiz o riff, aquele inicial, tal, fiz os acordes, toda a sequência, fiz a parte musical. E a Luciene Adame, que era uma das cantoras, que é uma atriz gaúcha, mora em São Paulo,
ela chegou com uma letra falando de um cara que era um amigo nosso, que incomodava muito ela. Que gostava dela. Ele gostava Mandava dela, ele flores. mandava flores, ele batia no interfone. Nossa. Tudo aquilo que tem na letra, ela chegou com a letra e... Finalmente enchi o saco da menina. Então eu fiz a música, ela fez a letra, e o Miranda, a Biba e o Flu fizeram aquele ritmo. Nossa. Só que na hora de registrar, foi na época que a gente assinou com a RCA em 87, o Miranda já não era da banda, tinha entrado o Edu, tava só o Flu, a Biba não tava, a gente botou, representando eles três, ficou o Flu. Então ficou eu, a Luciene e o Flu. Hoje em dia a gente até está pensando nisso, eu falei com o Miranda esses dias, pra gente colocar ele como autor, porque eu acho que a ideia dele, talvez até a própria Biba também, que a ideia começou deles, né? Claro que a música e a letra é minha e da Luciene. Dando os devidos créditos aí, não é isso? Nunca é tarde. Né? Ô, Castor, me diz uma coisa, no início dos anos 80, surgiu aquele movimento rock nacional, né, onde surgiram grandes nomes que até hoje se perpetuaram, como Legião Urbana, como Paralamas, Engenheiros, entre outros. E o De Fala, ele também, como surgiu nessa época, só que ele meio que correu por fora da grande mídia, não é isso? Vamos dizer assim, trilhou um caminho mais árduo. Isso. Né? Isso particularmente... Isso foi uma decisão de vocês? Vocês tinham alguma linha que vocês decidiram seguir? Não vamos seguir essa mídia, não vamos o que estão nos impondo, não vamos mudar nossos estilos e tal. Tem alguma coisa a ver com gravadora? Tem. Assim, eu já pensei muito sobre isso, que às vezes tu faz certas coisas, tu não sabe por que se faz ou por que se fez. Mas hoje em dia, com a perspectiva que a gente já tem, né, com a idade e tudo, porque a gente pensava assim, o que é feito já é feito. Para que a gente vai repetir o que já está ali? Tem que ter uma banda. A gente puxou essa responsabilidade para nós. Vamos ser os diferentes. Vamos ser os patinhos feios do rock. Ou seja, vamos fazer loucura. Vamos fazer o que a gente quiser. A gente começou a cantar em inglês. Ninguém cantava em inglês na época. Tinha nos anos 70 uns artistas que cantavam em inglês, que eram brasileiros, Fábio que era Júnior, música de novela, que teve um nome artístico, Mark Davis, não é isso? Tu não sabia que eles eram. Você não sabia que era Fábio Júnior. E a gente não, nós éramos uma banda brasileira, uma banda gaúcha, que foi contratada pela RCA em São Paulo, e a gente começou a cantar em inglês. Aí, no primeiro disco, que é um dos considerado... É o Papa Party? Que é Papa Party, que é de 87, que é considerado um marco no rock nacional, justamente porque ele é um disco diferente. Porque tem rap nesse disco, ninguém fazia rap na época. Depois começou, mas ninguém fazia rap, ninguém cantava em inglês misturado com português, como a gente fazia. A gente usou sampler nesse disco. O sampler na época era... Tu ouvia falar que os caras dos Estados Unidos usavam, os caras não sei como conseguiram para nós. A gente encheu porque a gente era chato mesmo. Acho que uma das coisas é que a gente sempre foi chato no que a gente quis. Cara, eu tenho sampler, mas não vai dar para usar. Não, vai dar sim, a gente quer usar. Pisa o pé, entendeu? A gente usou, tem uma besteirinha, mas tem. Pra época, né? A gente usou aquele efeito de disco que os DJ faziam na época. Na época ninguém fazia. Tem nos dois discos, no primeiro e no segundo tem também. Nesse segundo tem também. Esse é mais puxado pro rap também, pro funk, para o metal um pouquinho. Começou a ficar um pouco mais pesado, um pouco. E isso em 88, cara. Se tu for pensar isso em perspectiva histórica, isso é histórico. Com né? certeza. O De Fala se apresentou, na realidade, de várias formas, né? Assim, você teve fases, né? Na época que você foi baterista, outra hora você era guitarrista, enfim. O que a gente quer saber, fala um pouco sobre essas fases. Eu comecei no De Fala, na verdade, o De Fala começou lá na casa do Miranda, com o Urubu e tal, a gente se reunia lá, o Edu começou a ir lá, o Edu era um guri na época, como a gente chama isso, um gurizão, bobão, chegava lá todo cheio de roupas, fantasias, que a gente ficava tirando sarro dele. Mas a gente viu que ele tinha alguma coisa. Aí o Miranda, que falou pra ele, cara, faz uma banda com esse cara aqui, botou a Biba na bateria e o Carlo Pianta, que foi o primeiro baixista do De Fala. E o Educar sempre com aquela irreverência do modo de vestir. Ele era guitarrista na época e cantor. Então ele era cantor e guitarrista. O outro cara era baixista, que também cantava. E a Biba só na bateria. Eles começaram Essa turma aqui?
Não, sim, essa já é a fase já com É a o turma Flu. aqui com o Flu. Mas não, antes era só com aquele outro cara, era a Biba, O Carlo. o Carlo Pianta e o Carlo Edu. Pianta. E eles com esse trio eles fizeram muitos shows em São Paulo, Rio, tal, naquela época, e chamou a atenção do cara da RCA, que era o cara que ficava de olho nas bandas novas, que viu que essas bandas tinham estourado muito. E isso antes da gente, agora a gente está voltando uns anos aí. Em 86 eles lançaram uma famosa coletânea, que é Rock Grande do Sul, que foi com Engenheiros do Havaí, Garotos da Rua, Replicantes, Mas nessa época vocês já eram da gravadora? Não, essa época não, essa época é com o Carlo Pianta, Biba Meira e Educar. Cada banda gravou 2 músicas, Garotos da Rua, Os Replicantes, TNT e Engenheiros do Havaí. Aí esse disco vendeu muito bem, cada banda ganhou o seu direito a gravar os seus discos. Aí os Engenheiros gravaram, o TNT gravou, o Replicantes gravou e o The Fala também gravou. A gente entrou tipo de carona nessa coisa. Os caras nem sabiam o que era a gente. E a gente teve sorte que o produtor da BMG, o cara que caiu para nós, para nos produzir, que era um cara que fazia todas as bandas do Sul. Falou, cara, te vira com os gaúchos lá. Ele era um cara legal. E isso fez toda a diferença. Se ele fosse um cara, tipo, não, esses caras são... Esse é o disco original do primeiro The Fala Trio. Isso. O Carlo, Biba e Edu, outro Carlo. Isso. Aí esse disco vendeu muito bem e todas as bandas fizeram as suas carreiras. E o The Fala entrou de gaiato nesse navio. E aí foi quando surgiu a gravadora, já daí não? Eu já entrei na banda assinando um contrato com a RCA, cara. Na época... Que na época virou BMG. Isso foi em que ano, mais ou menos? 86? 86 para 87, início de 87. Quais discos você gravou como baterista? Pronto. E como guitarrista? Exato. Aí esses primeiros 2 discos eu gravei como guitarrista, porque eu era o guitarrista do Urubu. O Papa Part e o It's Fucking Boring to Death. Esse It's Fucking Boring to Death é o que vocês cantam todo em inglês, não? Quase todo. É o que tem mais músicas em inglês. E, inclusive, uma curiosidade, que também você não vai ouvir em lugar nenhum isso. Na época, as rádios, pelo menos em São Paulo, Rio, tinham uma cota de músicas estrangeiras, que não podia ultrapassar essa cota. E a nossa música ficava na dúvida, porque, é uma banda brasileira, mas canta em inglês. Mas finalmente ela entrou, e até hoje é uma música também minha, que eu lembro muito, It's Fucking Boring to Death, que até virou o nome do disco. É uma música que é famosa, que os caras estão colocando ela agora num filme, num longa, com essa música, que vai estrear agora até a metade desse ano, de 2015. Vai ter essa música também. E aí... No terceiro disco, a Biba saiu, que ela achou que a gente estava muito... ela não gostou da situação, a gente realmente estava passando uma fase muito louca, todo mundo muito jovem. E eu falei, eu sou baterista, né? Eu sou baterista, eu gosto de ir pra bateria. O cara que toca bateria, quem está assistindo isso é baterista, tu sabe que tu fica mais calmo lá no fundo, tu fica meio que no teu mundinho. E é a base ali. Da banda, né? Então tu fica mais tranquilo, tu não tem tanta responsabilidade. Eu acho, claro, tu tem responsabilidade física de manter o ritmo e tal, fazer as coisas, mas tu fica meio, isso é uma coisa que foi bom e ruim. Foi bom porque eu fiquei mais na minha, fazendo a bateria, ruim porque eu parei de compor um pouco. Então tem 2 discos do The Fala, que é o 4º e o 5º, que eu sou baterista, que é o terceiro e o 4º, que eu não componho muito. Eu componho e faço as músicas junto, mas não é mais aquela mesma composição. Então o terceiro e o 4º foi o que você fez como baterista. E o 5º também, só que o 5º ele é considerado também outro marco da música brasileira, que é o disco que quebrou todos os parâmetros da indústria, de 92, que a gente... Como é o nome desse disco? Kings of Bullshit, Back in Full Effect, 92. Nossa! Com esse disco, com esse disco nós conseguimos abrir todas as portas. Foi com esse disco que vocês entraram no Hollywood Rock? Exato, esse disco nos levou até o Hollywood Rock de 93. Nós abrimos para o Nirvana e para o Red Hot Chili Peppers. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. E aí foi o último disco que eu gravei como baterista, mas eu já estava mais envolvido na composição. Eu tinha meio que cansado de ficar só nas e baquetas. Comecei a dar mais palpite lá. Mas estou em uma dessas fases aí, enfim, né? Tiveram várias fases, né?
Então teve uma que se afastou um pouco, né? A Biba se afastou. Eu fui pra bateria, fiquei na minha Você, lá. não, mas teve uma época que você também. É uma né? época que todos se Isso, afastaram, sim, na verdade, lembra todos. dessa mais época, tarde, então. mais tarde. Então, Os aí é uma época que fica o Edu. O Edu K fica. O rei. E o Edu faz. Não sei se quem tá nos assistindo sabe disso, né? Mas Mas ele é um dos o Edu precursores, é o né, do cara funk. que fez a Popozuda, né? Exato. Então essa música é do The Fala. Muita gente não sabe disso. Muita né? gente nem sabe que o funk carioca, na verdade, já vem desde... Então, aí a ó. pergunta seria, Castor, na realidade, será que o Edu K, ele gosta de brincar com uma série de coisas, né, cara? Uhum. Será que o Edu não tava, enfim, Não. assim, fazendo uma certa crítica ao corpo, ao que usava, tava começando essa moda, né? De abusar do corpo feminino, isso, né? mulheres. Nas mídias. Exatamente, cara. Foi, se a gente pensar nisso, é absurdo. Um gaúcho criou o funk carioca, que hoje em dia virou o funk, sei lá. Pois é. Que no mundo todo tem, cara. Os caras ouvem na Alemanha, em Israel. É um troço absurdo. Claro que hoje em dia já não é mais como era. E isso Essa- levou a banda, na época, eu me lembro, eu era criança, mas isso eu lembro que a banda foi até o programa da Xuxa e Foi tudo mais, fez vários programas tudo. Faustão. Aí eu já não estava, eu tinha recém saído. Todo mundo diz, tu te salvou desse mico. Pode ser. Mas eu não acho. Mas tão foi uma ruim. fase. E eu acho que Toda tem fase é muito válida. de humor inteligente naquela Isso. letra. Como vocês Acabamos de citar tem aqui uma isso. crítica, tem uma coisa social. Pô, e é um gaúcho fazendo funk carioca. Que isso, cara? Ou seja, já começa como uma, E como uma ela ideia completamente irreverente. se tu escutar ela mesmo, com os ouvidos de músico, tu vai ver, ela tem um riff legalzinho de rock. guitarra, de rock. Tarará. Isso. Coisa que o funk hoje não Então explora, ela né? tem, e ela Os tem, instrumentos tem, de corda tem não é uma explorado no letra, funk. tem uma letra divertida, então acho que tem os elementos, não é tão distante. É só porque ela Do tem The aquele Fala, balanço, aquele balanço funk, aquela... E assim, e existe uma lei que parece que uma banda não pode fazer sucesso, que todo mundo começa não, os caras... Verdade. E realmente, com essa música, o The Fala, que era o Edu e uns caras lá, não éramos nós da original, né? Fez um bruto sucesso. O Edu me diz que até hoje, cara, isso faz, Cara, isso faz inclusive- 15 anos, ele vive dessa música. Inclusive, essa música entrou agora recentemente no filme Velozes e Curiosos 5, não é Velozes isso? e Isso Furiosos 5, deve estar rendendo uma nota aí. Exatamente, quer dizer, o cara diz como é que ele vai negar uma coisa que paga as contas dele. E, inclusive Pois é. nos shows, quando a gente fez essa volta, que a gente vamos falar logo, a gente ficou na dúvida, a gente toca essa música ou não, porque não tem a ver com a fase inicial, assim, a fase cult do The Fala, né? Popozuda não é cult, Popozuda é pop. E eu sempre fui a favor, e até hoje a gente toca dentro do possível, às vezes assim, quase na maioria dos shows a gente sempre toca ela. Só quando é uma coisa muito específica, para um público muito específico, a gente tira ela. Mas em shows, a gente fez shows já bem grandes. Eu sou o primeiro que digo, cara, vamos tocar. Não, Castor, só completando aqui rapidão. E eu acho engraçado que, por exemplo, apesar de ser um funk, ela também é rock and roll. Então, eu acho que quem tá na plateia, assim, toma um certo susto, a garotada nova, né? O pessoal, os fãs novos. Mas os fãs antigos, eles vão se identificar de cara, quando puxar esse riff. E a gente faz um arranjo bem mais rock. Né? Ao vivo, a versão nova é bem mais rock do que o original. Pois é, Castor, como e quando surgiu o primeiro convite para participar de grandes festivais? Essas coisas? A gente, desde que nós lançamos esse disco, né, que foi de 92, a gente já fazia alguns Não, shows. por favor, repita esse nome desse disco. Kings of Bullshit, Back in Full Effect, 93. Nossa! Esse é o The Aí Fala, né? a gente começou a fazer grandes shows. E acho que o primeiro grande festival foi realmente o Hollywood Rock. Acho que o show, na realidade, quando você anunciava o nome do disco, já acabava o show, né? Porque só o tempo pra você terminar o nome dele. Umas colagens malucas aqui. Olha lá, umas loucuras olha muito aí na legais tela, aqui. que interessante. Nossa. Aí a gente começou a fazer shows grandes, mas realmente, eu acho Mas que surgiu a partir daí. O primeiro festival foi o Hollywood Rock, em janeiro de 1993.
E a Um partir... grande evento no país, Foi né? um maior. Um dos maiores Foi o até maior. hoje. Foi o até maior. hoje. Na época foi o maior. E até hoje ele é considerado, porque tem a banda, tem a banda que o cara morreu, que é o Nirvana, né? Nessa época você era Então, baterista? Essa época eu era baterista ainda, mas já estava meio que disposto a sair. Já estava meio que da olhando pra bateria, guitarra entendeu? assim, Mas eu vou voltar pra você. Eu ainda, nessa época, eu era baterista ainda. E no show também, inclusive, o próprio Edu também toca guitarra, não é isso? E tinha um outro cara que era o guitarrista mesmo, que o cara tá vivo ainda, muito bom. É um maestro, professor de música. O cara toca muito demais. Então nem dava para eu me meter lá, que ele já resolvia. E aí depois do Hollywood Rock a gente começou a fazer muitos shows, fizemos tours. A gente fez uma tour com o Evandro Mesquita e a Blitz, que para mim foi legal. uma realização, assim, pô, o Evandro Mesquita é um baita de uma figura. Ele é daquele jeito mesmo, cara. Daquele jeito que tu vê ele ele contando piada, fazendo palhaçada, super divertido. A gente fez shows com o Tim Maia, que para mim também, eu vou me lembrar pro resto da vida. Nós gravamos com o filho dele, com o Léo Maia. Nós abrimos para o Tim Maia 2 shows. Eu fui no show dele, mas aí outra vez. Mas nós e conhecemos ele. E ele nos deu uma música, e nós gravamos uma música dele, uma outra. E ele nos deu uma música que acabou o Edu gravando na carreira solo dele. Mas ele deu para o Defala. Mas o Edu decidiu que coisas de... Quando se separa é que nem um casamento, né? Ah, tu fica com o carro, eu fico com o apartamento. Ele ficou com a música o Edu ficou com a música do Tim Maia e nós ficamos com o resto da... até tem um disco sem o Edu. Olha o Evandro aí. Olha o Evandro aí, ó. Olha só. É um ícone. É uma figura, né? Ícone, até hoje aí, ator, virou ator. O cara, ele é bom, cara. Ele canta, ele faz letras boas, ele é um artista. O Evandro é um... O outro é esse aqui, ó. Grande Tim. Esse é o mestre, Tim. né, cara? Cara, o legal que a gente ficou... Pô, a gente, né, Fred, teve o privilégio de gravar com o filho do Tim Maia. E o Léo nos contou um monte de coisa, cara. Então foi legal quando a gente foi ver o filme, né? Isso. Que aí você encaixa muita coisa. Encaixa muita história. Você entende melhor. Essa história nossa com ele é interessante, tem até uma mensagem que ele deixou na secretária eletrônica do nosso empresário. Não sei se ele falou para vocês isso. Não. Ele tava bêbado, sei lá, uma noite, ele telefonou, pessoal do Defala aí, eu tô com umas meninas aqui, a farra que o cara tava lá. Eu achei boa a música que vocês fizeram. A gente fez uma música dele, Sossego, que tem nesse disco isso. aqui. Uma versão de Sossego. Que eu quero? Sossego. Aí ele, pô, massa, que eu tenho uma música pra aí que tem essa mensagem. Ele deu a música, ele deu mesmo. Mas aí o Edu que foi lá, ele passou pro Edu só, e o Edu levou pra carreira solo dele. Mas tem essa mensagem na época da banda do Tim Maia na fitinha da secretária eletrônica, as fitinhas que tinha antigamente. Olha ela aí. Essa aí é a Coutinho, né? É o mestre. Castor, quais as suas influências musicais? Bom, começando pelos Beatles, é óbvio. E basicamente eu acho que os Beatles são o centro do meu universo, né, digamos. E em volta tem bandas que eu considero que quem quer fazer rock, o pop tem que ouvir, que é obviamente Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Yes, King Crimson. Aí digamos, essas bandas são variações dos Beatles que estão no centro, né? Aí isso aí começou a se expandir. Nos anos 80, daí, no final dos 70 e 80, houve aquela fase do jazz rock, eu gosto muito do Jeff Beck, do Mahavishnu Orchestra, do Stanley Clarke, mas eram músicas instrumentais, aquela coisa. Quando começou com o punk, Sex Pistols, The Clash, The Police, principalmente, Duran Duran, Talking Heads, a gente ouvia muito Talking Heads. Então eu tenho muito essa coisa grandes nomes, dos 80, né? Dos 80, anos 80. The Cure, The Church, Psychedelic Furs. Toda essa aí foi uma influência, não vou dizer que não foi, porque foi. E obviamente as bandas aqui do Brasil,
Olha aí, Sex Pistols. Sex Pistols. E no Brasil vem desde os Mutantes, né, passando pela Rita Lee, passando pelo Sim. Terço, pelo Casa das Máquinas, toda aquela leva dos anos 70 que foi maravilhosa. E Blitz, Paralamas, Lobão, Anos 80. Legião, todo mundo a gente ouviu, o Ira. São pessoas que a gente ouvia. Pois é. Eu já tenho um pouco de distanciamento dessa turma. Tinha um regime militar aí nesse meio. Nesse meio tinha toda uma época tinha. complicada. Né? Foi exatamente, nós somos os filhos dessa Isso. Dessa época. né? Eu ainda, e todos esses da turma dos 80, a gente pegou muita repressão. Eu peguei gás lacrimogêneo. Na realidade, a censura em si, cara, né? na rua. Foi muito censurado, né? Foi, a gente era, tipo, na época, a gente, será que dá pra fazer? Mas eu acho que essa censura, essa esse é censura o meu foi ponto de até- vista, né? Eu acho que também fez o quê? Fez Raul Seixas, fez... Muita gente trabalha a letra de uma forma muito legal. Foi Pra bom, fugir da coisa, Eu né? acho que talvez falte hoje para essa gurizada exatamente, nova um cara, eu pouco sinto de, isso, eu pouco sinto de isso. desafio. Eu sinto Que na engraçado, época né? cada um faz o que. Hoje em dia todo mundo faz o que quer, faz disco em Isso. casa, tomando cafezinho. Então não existe mais uma dificuldade, um obstáculo. Então Pois fica é. muito fácil. E São- sempre é bom ser fácil. Na né? realidade, como diria o Trajan Rigor, são os rebeldes sem causa. Exato. E nós éramos, a gente tinha até, nós na época nós éramos meio sem causa, porque todas essas bandas e eu e todos, a gente era classe média, todo mundo tinha um nível mais ou menos bom, porque para tu fazer música na época, para tu escutar música, tu tinha que ter dinheiro para comprar disco. Castor, Não era todo mundo que tinha, entendeu? deixa eu lhe perguntar uma outra coisa aqui, aproveitando o gancho do que você começou falando aqui agora há pouco, sobre essa pergunta que fizemos. Me diga uma coisa, eu percebo que você tem uma influência bem maior dos Beatles, bem maior que todos esses outros nomes que você citou. Tanto é que você citou agora há pouco que já desde o Rio Grande do Sul você tinha uma banda cover dos Beatles, e quando você chegou aqui, inclusive, já depois de muitos anos, você também montou uma banda cover dos Beatles. Foi. Seria muito pedir para você dar uma canja aqui e fazer uma música dos Beatles, um pedaço, Claro que não. um trecho. Não, vamos lá. O repertório é tão bom, né? mas- Uma ajuda, né, do nosso amigo. Vamos lá. Pode ser? Eu Pode, vou dar um claro. baterista aqui hoje, mas tudo bem. Essa banda cover que eu fiz dos Beatles aqui, na verdade, foi uma volta minha aos palcos, que quando eu vim pra Maceió, eu fiquei meio que fazendo outras coisas, né? E aí vamos fazer música, se é pra fazer música, tem que ser Beatles, né? Com certeza. Vamos E aí, lá, vamos fazer o quê? começa numa coisa. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'll love her too. She gives me everything, and tenderly, the kiss my lover babe, she brings to me with love. A love like ours could never die, as long as I have you near me. What are the stars that shine? Dark is the sky. I know this love of mine will never die. This love. So.
Castor. Grande Castor. O que eu acho legal é que o Paul, né, Castor, o Paul McCartney com o tempo, mas não baixou de tom, né, cara? Continua... Ele é um as fenômeno, músicas. né, cara? Um cara que com 70 e tantos anos canta os tons, as músicas nos tons dessa Pois é, época, quando ele tinha exatamente. 20. É. Ele é um dos únicos. Eu diria que hoje em dia ele é um dos únicos. Com e ele certeza. toca junto, né? Ele canta e toca piano, toca violão. Não sei como, cara, o cara faz isso. Com certeza, na Sim, sumidade da é música, isso aí um monstro, é um monstro. um grande craque, um craque da música. E que vive até hoje aí, a idade não pesa, não atrapalhou. Na ativa Inacreditável. até hoje aí, mandando ver. Olha ele aí, ó. Olha aí, grande Paul. Você foi ao show dele, inclusive, Foi. em São Paulo, na época que nós estávamos gravando no Mosh, Perfeitamente. o nosso Isso, segundo exatamente. disco. Perfeitamente. Que nos encontramos, lá, né? inclusive, Mas lá. tudo tem naquela- uma sincronicidade aí, né? A sincronicidade é que A energia tava tão uma boa teoria que juntou que diz tudo, que né? tudo tem uma relação, né? Pois Tu é. fala com uma pessoa, no outro dia tu encontra outra que falou com a outra, aí tu vê que era para ter encontrado, porque às vezes até com anos de diferença, as coisas se Isso. encontram uma hora. Isso tem uma Isso. teoria toda em cima, né? Tem até um disco do The Police fala que é uma outra sincronicidade, que é o Synchronicity, que a gente falou com os Paralamas agora esses dias. Sim, que a gente no foi lá, festival. Sim. que a gente foi falar com eles, a gente falou sobre esse disco lá, não sei se tu lembra. Isso. Tudo tem a ver, música e tudo tem a ver. Castor, o que você, enfim, Gostaria gostaria de fazer. né? de fazer que ainda não fez, cara, alguma coisa por aí? Existe Olha, alguma? Existe. Algo. Nós estamos finalizando um disco novo, com muito trabalho, muita correria, ainda mais eu morando aqui em Maceió, longe, e o povo lá no sul, o outro mora em Florianópolis, meio confuso, uns no sul. A gente está há 2 anos correndo atrás do disco. Essa é uma das coisas que eu queria ainda fazer um outro disco para reunir toda essa experiência que nós temos, entendeu? Assim, todos os erros, todos os acertos, entendeu? Tentar chegar ao que a gente está tentando fazer legal. com esse disco. E um sonho que eu acho que eu tenho, que todos nós tínhamos, é de fazer uma tour internacional com o The Fala. Porque a gente sempre Vocês cantou... até iam, né? Já teve várias vezes, quase, mas nunca deu. Acho que é uma coisa que ficou faltando, talvez seja Sempre batendo na trave ali. um dos últimos... uma das últimas missões que a gente tem que fazer, acho que é essa. E, Castor. inclusive, a gente sempre cantou em inglês, as nossas ideias sempre foram de um mundo globalizado, entendeu? De uma coisa mais de que a gente... Mas será que é como- igual cantar inglês lá, pra eles? entendeu? Mas tu vê, o Sepultura conseguiu isso em 91. Mas acho que o Sepultura tem uma Cantando facilidade maior pra cantar inglês, né? E é porque era o estilo. Porque foi a na época voz, certa. aquela voz gutural, aquilo... Mas assim, tu vê poucas bandas. Tem uma outra banda que também fez um sucesso nacional, que é aquela Cansei de Ser Sexy, né? Ah, Que fez um sucessozinho aí uma época também. Então não, é uma coisa difícil. Uma banda que não é da língua fazer sucesso lá fora. Com certeza. Hoje em dia, não sei se sucesso é uma coisa que é muito relativa, mas pelo menos que a gente conseguisse finalizar esse disco, que fosse um disco bom, relevante, que pelo menos uma música desse que prestasse, e que a gente pudesse fazer saída das fronteiras do Brasil, nem que seja para Olha aí. Olha, nem que seja para Argentina ou para o México, a gente fazer uma viagemzinha, sair do limite. Bom, tem que seja sair- dobrando ali a fronteira, né? É. Grande Castor, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Vocês fizeram um nome, fizeram uma história e tal, e passaram praticamente, acho que coisa de quase 20 anos parados, né? Parados, que eu digo assim, o The Fala, o trabalho do como The Fala em banda si, mesmo, como a banda banda, The Fala. Nesse meio tempo, muita gente gravou The Fala, muita gente citou, inclusive vocês têm fãs aí, a própria menina do Patufu, ela é fã de vocês, ela já Exato. declarou isso, e inclusive Fernanda- até a Fernanda Fernandinha Takai, né? Takai. Isso. Massa, ela. Inclusive até ela estava para fazer uma releitura de alguma coisa de vocês, eu não sei. Eles estão para fazer, então esse é um outro dos projetos que já estão para sair aí, que eles vão fazer uma música Isso. nossa também. E aí, nesse meio tempo, nós, em 2010, nós Nos encontramos convidamos em São Paulo, você né? para participar do nosso disco, né? O disco da Aham. Fator 4. Foi quando fomos a São Paulo gravar também com o Léo Maia e a participação do Dominguinhos.
E nesse meio tempo, nós encontramos lá o Flu, também, foi outro grande encontro, né? Foi reencontro meu com ele também. Inclusive um grande encontro disso. Legal, cara. Vocês se reencontraram. Dali, vocês voltaram ao sul, vocês foram a Porto Alegre, vocês fizeram uma jam session, se reuniram no estúdio, inclusive com o Miranda, não foi isso? O Miranda estava lá. Tu vê, tudo tem a ver. A banda, ela na realidade, ela ressurgiu dali? Foi. Mas eu acho que o Fred está esquecendo um grande detalhe que aconteceu, cara. O Flu deu um depoimento até no shopping Fricaneca, né? Sim, que a gente estava lá. E falando que a releitura que nós fizemos, que a Fator 4 fez, né? Tinha remetido ele aquela época lá do início do The Fala, tal. Enfim, realmente teve essa sensação? Teve. A gente, é que tem coisas na música, às vezes, que vai além do que está gravado, é um sentimento. Quando tu escuta, parece que passa ali, e acho que ele sentiu isso. Que naquela versão, era uma pré-versão. Isso, era uma pré, a gente não tinha masterizado ainda. Mas já dava para ver que tinha um sentimento ali. Tu vê quando a música tem sentimento. Isso aí. Né? Pode ser até feita com bateria eletrônica. Mas tem músicas, eu escuto músicas hoje em dia dessa nova geração que são feitas nos estúdios com bateria eletrônica, sabe, da Miley Cyrus, da Taylor Swift, e são boas. Tu vê que tem alguém, não sei quem, que pegou o violão e fez a música, e que cantou, depois botou tudo bem. Mas tem, então é isso eu acho que tu ouve na música. Quando o cara canta, ou toca, ou... Então vamos, já esse bloco está terminando, vamos tocar um pouquinho dessa releitura dessa música tão conhecida do The Fala, que onde tocamos todo mundo pira, né? Inclusive no Festival de Verão agora foi uma loucura, quando convidamos você a estar no palco, que fizemos essa música, foi show de bola, né? No interfone, não preciso do seu amor. Pare de me torturar, não ouse me ligar. Não preciso do seu amor. Por quê? Por quê? Porque eu não amo você, eu não amo você, eu não amo você, eu não amo você, eu não amo você. Preciso do seu amor. Pare de me torturar, não ouse me ligar. Não preciso do seu amor. Seu olhar implorante, suas caras de amor. Não preciso do seu amor. Sua roupa combinada jamais vai me conquistar. Não preciso do seu amor. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não amo você, eu não amo você, eu não amo você, eu não amo, eu não amo você, eu não amo você, eu não amo você, eu não amo.
É isso aí, gente. Daqui a pouco a gente volta. Senado Legislativo, Executivo Judiciário. A maior clínica de diagnósticos do Nordeste está ficando ainda melhor. Agora temos estacionamento e 3 novas recepções. Muito mais espaço para realizar exames e diagnósticos com a qualidade e precisão de sempre. Além disso, agora contamos com o primeiro PET-CT do estado para diagnóstico precoce de câncer. E dispomos de ressonância magnética de altíssimo padrão. Med Rádios, ampliando seu bem-estar. A saúde é conservada pelo conhecimento e observação do corpo. O tratamento de lesões sem os riscos das cirurgias convencionais já é uma realidade em Maceió. A Angioneuro oferece a todos a radiologia intervencionista para diagnósticos e tratamentos guiados por imagem, de forma menos invasiva e segura, com recuperação mais rápida e a garantia de uma equipe médica especializada. Angioneuro, uma nova visão da sua saúde, anexo ao Hospital do Açúcar. Quanto você acha que mede o tubo digestivo? Escuta essa, até 10 metros. Assustou? Para você ter uma ideia, são quase 6 adultos empilhados. E isso tá dentro de você. Mas bastam 5 minutos para um sorvete de frutas ser digerido por completo. Nosso corpo é surpreendente. E quando o assunto é esse, a Med Rádios está por dentro. Equipamentos de última geração e equipe especializada para oferecer um diagnóstico preciso a você. Venha nos conhecer. Med Rádios. O seu produto com mais visibilidade e retorno garantido. Anuncie na TV Maceió, a maior cobertura da TV por assinatura em Alagoas. Agende a visita de nossa equipe e garanta o sucesso da sua empresa. Ligue agora para os números que estão na sua tela e veja como é fácil conquistar novos horizontes. Existem várias formas de você cuidar da sua saúde. Diagnóstico e Santa Casa é uma delas. Com um parque tecnológico dos mais modernos, os Diagnósticos Santa Casa realizam mais de 150 procedimentos com a garantia dos mais elevados padrões de cuidados e excelência hospitalar, certificados pela Organização Nacional de Acreditação. Exames podem ser feitos em qualquer lugar, mas diagnóstico completo e seguro você encontra nos Diagnósticos Santa Casa. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Senado Legislativo, Executivo Judiciário. Bom, estamos de volta com o programa Vitamina Cultural. E hoje aqui conosco, grande Castor Dalto. Castor, nesse saída, enfim, nesse vai e vem, Flu, Biba, e, enfim, você vai mudando muito de integrante para outro, volta. Cara, eu soube agora, se é verdade ou não, você vai falar agora pra gente, né? Que teve a saída, o Flu, devido a vários projetos que tem em paralelo, enfim, ele teve que dar mais uma saída, você fala, né? E voltou. O ex-integrante, né? Lá na primeira formação. Carlos. Isso. É Carlos também, assim como ele. Como eu, mas eu sou mais conhecido como Castor e ele como o Carlos Pianta. Carlo Pianta. Isso. Fala um pouco sobre isso. E isso do trabalho novo, certo. Né? A gente voltou em 2011, já vai fazer 4 anos, para fazer um projeto. Começou com aquela reunião que a gente falou aqui e tal. A gente voltou mesmo para fazer shows com um projeto que nós fizemos o nosso primeiro disco inteiro ao vivo, em ordem. Porque hoje em dia tem muito isso, né? Discografias inteiras, os caras tocam o disco inteiro. Nós já fizemos esse e fizemos o segundo também. E aí essa volta foi tão bem recebida, a gente começou a receber convites do país todo. Fizemos show até em Belém, cara, com o Lobão. Fizemos a virada cultural em São Paulo. Fizemos outros shows lá em São Paulo, no Sesc. Eu vi algumas mensagens no Facebook dos fãs. Curitiba, Goiânia, Rio, fizemos uma série de shows e aí voltou mesmo. Aí nessa volta, mas só fazendo música velha. Nessa volta a gente, vamos gravar um disco novo. Então nós estamos já desde 2012 para no final de 2012 a gente está tentando gravar músicas novas para o disco novo, que é essa novidade para 2015. Que é o disco novo, mas ele foi gravado ainda com o Flu, que é a formação ainda, que foi essa formação que voltou. Eu, a Biba, o Flu e o Edu. Nós fizemos as músicas e gravamos quase todas. Mas
E está quase pronto, falta só uma ou duas para mixar e para masterizar. Ah, que legal. Então quer dizer que em 2015 está saindo no forno disco novo. Até maio deve estar saindo esse disco novo, que se chama já Monstro. O nome definido é Monstro. E nessas aí, com esses shows todos, tal, o Flu, que é o baixista, tem uma carreira solo, ele tem outra banda, ele tem outros projetos, ele disse que ele não ia dar conta. Quando realmente saiu o disco e a gente começar a fazer show, ele disse que ele não ia dar conta, que era melhor ele sair antes, tem razão, do que ficar até a última hora e aí a gente de repente atrapalhar, né? outro. Depois do nome desse disco, só podia vir Monstro. E aí ele saiu. Aí, tipo, vamos colocar quem? Pô, vamos puxar o antigão, né, cara? Que era o baixista, o original da banda, que é o Carlo Piano. Ele, na hora, ele topou, podia ter dito não, né? Ele topou. Ele já, no disco novo, ele já fez umas participações, já gravou umas músicas que o Flu não chegou, ele não tinha gravado ainda, o Flu saiu, ele, então já entra o novo. Então já para 2015 já vai ser eu, a Biba, o Edu e o Carlo Pianta da primeira formação. Então assim, é uma reunião inédita essa, porque junta as duas primeiras formações. As duas gerações, né? O início aquele, que foi aquele boom do rock brasileiro, Isso. E com a formação que foi clássica, que meio que se perpetuou até os 90. E até a Popozuda e além. Né? Então a gente toca tudo isso. Nesse contexto aí, desse disco novo e tal, eu ouvi um rumor aí, alguns comentários que saíram nas redes sociais, que vocês vão lançar um DVD. Esse DVD é uma compilação de toda a história do The Fala? Como é? Esse DVD foi gravado pela Zeppelin Filmes, que é uns amigos nossos do Sul, uma grande produtora lá do Rio Grande do Sul. E eles filmaram essa nossa volta. Ele documentou a volta e fez entrevistas conosco sobre toda essa história que eu falei um pouco aqui. Pegou imagens maravilhosas, coisas que você só vendo para ver. Nossa, que beleza. Só vendo para ver. Aí esse DVD ainda não foi oficialmente lançado, mas ele já participou de uma mostra que até foi em Olinda e em Paraty, no Rio, em Olinda, aqui em Pernambuco, que foi o festival... Eu não me lembro o nome, Mimo, um negócio assim, é um festival de filmes, ele já participou, quer dizer, ele já entrou, já foi escolhido, mas ele não foi lançado oficialmente nas lojas, a gente talvez lance junto com o Monstro, com o disco novo. Quem sabe dessa vez, o The Fala vem a Maceió e a gente vai fazer aquele velho show, aquele velho rock and roll pra galera daqui da nossa terra. E vamos mostrar alguma coisa nova pra... Pronto, nesse disco tem uma coisa inédita, que a gente sempre teve uma rixa com os engenheiros do Havaí, mas uma rixa no bom sentido, tipo como tinha os Beatles e os Stones, né? Eles eram os Beatles e nós éramos os Stones, no caso, mesmo sendo fã dos Beatles. Então eles eram mais bonitinhos, certinho, musiquinha pra vender, a gente era, vamos embora. Então a gente, nesse disco novo, tem uma música minha que o Edu achou super, ficou fã dela. Não, vamos fazer legal, com letra. Ela tinha uma letra em inglês. E eu falei, pô, é uma pena, uma música boa, a gente podia botar uma letra mais comercial, mas em português ele, pô, eu vou pedir pro Humberto Gessinger fazer uma letra. Ah, legal. Então aí o que acontece com isso aí? Sonho que se sonha só, é só um sonho. E sonho que se sonha junto, é realidade. Isso que vocês fizeram. Exatamente, aí ele mandou por e-mail, o cara conseguiu um número dele, telefonou de madrugada, Pastor, confusão. Você sabe que essa frase todo mundo utiliza como uma frase do Raul Seixas, né? Onde na realidade essa frase é do John Lennon, né? Que o Raul usava. O Raul era mais fã dos Beatles. Isso. Todos esses também, outro gênio. Eram fã dos Beatles, a Rita Lee nem se fala. O Elvis brasileiro, Raul Seixas. Engraçado que tem até uma história do Raul com o Lennon. Tem, né? Você viu que ele tem. foi lá, né? Foi lá, né? Foi lá falar com o John Lennon. Enfim, uns não dizem tava que é bem, mentira, né? Não uns dizem tava que é bem. verdade. Aí foi ver John. Foi lá, o Raul saiu, não sei se com o Paulo Coelho, né? Eles foram a um encontro, não estavam, enfim, pra baixo aqui no Brasil. E foram a um encontro em Londres, né? Encontrar John Lennon, enfim. No máximo que o Raul falou, ele conseguiu ver a Yoko, né? Passando assim. Aí chegou, lendas, e aí, da imprensa, como é que foi? Ele disse, cara, muitas horas com John Lennon, aí estourar o Seixas no Brasil de novo. Olha aí, o grande fera. Pô, nós fizemos uma versão do Raul, não podia faltar, obviamente. Claro, no nosso primeiro também tem uma. Ele estava vivo ainda, nós gravamos Quem Não Tem Colírios, Óculos Escuros, que a música é Como Vovó Já Dizia.
Quem não tem colírio Usa óculos escuros. Nós gravamos uma versão meio funk, já naquela época, em 88, ele ouviu. Eu tenho essa coisa no meu currículo. O Raul gostou de um arranjo que a gente fez. E isso foi logo antes dele morrer. Ele morreu em 89, né? Não foi? Isso, não sei. isso, exatamente. Foi logo antes que a gente tinha um amigo e em comum levou pra ele, ouviu, achou uma. E ele liberou, ele tinha que liberar, né? E hoje gravar ele Raul. Liberou, quem quiser ouvir tem essa versão. Tem umas dificuldadezinhas. Pois é, a gente tem um amigo aqui em comum entre a gente, né? Que é o Cacá Prates, que é um produtor. Que trabalhou com o Traje a Rigor, que trabalhou com a carreira do Traje, né? Enfim, o Cacá, ele trabalhou com o Raul na época do Plunk, Platzum, enfim. Foi o Cacá, cara, que tirou, o Raul tava pra baixo, tava tudo. Raul é um mestre, né, cara? Aí, esse sonho que virou realidade é realmente a união, que é inédita, como se os Beatles gravassem com os Stones. Nós fizemos o B Fala com os Engenheiros, que é essa música aqui, ó. Vamos lá. Mais ou menos isso. Jogo rápido, quase me enganou. Fogo amigo, quase me acertou. Esquina escura, olhar que não se viu e parecia tão real. 10.000 vezes já ouvi a mesma história por aí. Ver a hora e o lugar, segue a dama tão vulgar. É algo parecido com isso, mas não é bem isso. Que lindo. Muito bom. Lembra, né, o alemão? Lembra. Fogo amigo, quase me acertou. Fogo amigo, né? Que ele achou que a gente ia sacanear com ele, mas não, a gente quer uma letra. Que bom, cara. Pô, seria interessante se ele também participasse, né? Tem, não, e a música tem. Não, essa parte que eu cantei é a parte que ele canta. Tem uma outra letra que eu não me lembro. Essa parte do Fogo amigo. Então ele também tá no disco novo. Também tá no disco novo, vai ter participações do Beto Bruno, da Cachorro Grande. E outros amigos que a gente está vendo ainda, e provavelmente da Pitty, tá? Ela tá para fazer essa participação. Ah, que legal, a Pitty também, talvez entre aí, né? Música que ainda tá muito em bom. fase de mixagem. Disco novo do The Fala, 2015, DVD com toda a história do The Fala, participações especiais. E Grande Castor, ao fim, né, de mais um. Infelizmente, né? Infelizmente, porque o papo é bom, quando o papo é bom, ele no instante passa, a gente nem percebe. E você já está convidado para voltar mais na frente num outro programa para continuarmos, inclusive mostrar o DVD e o novo disco quando sair. Ok? Gostaria que você encerrasse. Porque você não cabe, cara, em um programa só pra isso aí. Tem muito conteúdo. Eu gostaria que você encerrasse aqui esse programa de hoje com aquela frase que você falou quando você saiu do palco do Marcel Verão, que estávamos juntos tocando lá, e que você falou uma frase que a galera pirou e começou a gritar uma loucura. Repita essa frase para todo o nosso telespectador. Aumenta que isso aí é rock and roll, pô! Black, Jungle, Rootsman. Valeu,